Meus irmãos, eu saúdo a todos na parte do Senhor, amém? Quantos trouxeram a sua Bíblia? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida do Bispo Josias e da sua esposa, Bispa Alexandra, por mais uma vez estarmos neste lugar em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, pelo aniversário da igreja, que foi uma bênção. Não pude estar aqui, mas eu comuniquei o motivo da minha ausência ao bispo. E eu creio que o nome do Senhor foi glorificado neste lugar. Eu pude ver as fotos ali, foi uma bênção em nome do Senhor Jesus. Já podemos ver a olho nu o que Deus tem feito por essa obra em nome de Jesus. É uma coisa diferente de quem leva a obra com seriedade. Nós podemos ver a olho nu o mover do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, louvo a Deus pela vida deste casal em nome de Jesus. Está ali a minha esposa, que já foi apresentada, sempre está comigo, desde quando Deus nos chamou para gritar no meio do mundo aí. Nunca faltou um dia comigo, né? Se um dia eu for mais, eu acho ruim, rapaz. Mas aí Deus sempre proporciona o momento, está ali com ela, está conosco em nome de Jesus. Amém? Louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Quantos encontraram um texto bíblico, que é o tema da campanha, e também um texto bíblico nessa noite? O tema da campanha, oração sincera, move o coração de Deus. Glória a Deus. Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, está escrito assim, irmãos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores te dei a luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplicares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal que não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Diga assim para o seu irmão: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga mais uma vez: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou só orar mais uma vez, eu sempre oro em nome de Jesus. Deus, nós te exaltamos e te glorificamos neste lugar, Senhor, por essa oportunidade, pela vida dos irmãos, meu Deus, que vieram a este lugar, nesta campanha, Senhor Jesus, Pai, abençoa-nos de uma forma especial, Senhor. Todos que aqui estão, todos os que vieram a este lugar, com o coração voltados para Ti, meu Senhor. Nós sabemos que são momentos difíceis, são uma época, Senhor, que a Tua igreja está enfrentando, meu Deus, mas nós acreditamos, meu Senhor, que por meio da oração, meu Pai, o Senhor irá fazer algo poderoso, que por meio da oração o Senhor irá agir, meu Deus, pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor Jesus. Dentro da Bíblia Sagrada nós não encontramos ninguém, Senhor, que resolveu dobrar os joelhos perante a Tua presença e ficou de mãos vazias, meu Pai. Dentro da Bíblia nós não encontramos ninguém, Senhor, que orou por alguma situação adversa em sua vida e o Senhor não o respondeu. Por isso, nesta noite, Senhor, nós te pedimos neste lugar, Senhor, pela vida dos irmãos, meu Pai, dos irmãos que oram, dos irmãos, Senhor, que se põem de joelhos, Senhor, e clamam a Ti, meu Deus, quando tudo está difícil, quando o céu está fechado, Senhor, e não há esperança, meu Pai. Aí lá vem o Senhor nos ensinar que nós vencemos através e por meio da oração, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos o texto que nós lemos nesta noite. Você já viu? Com certeza eu não fui o primeiro e não vou ser o último desta campanha. E eu sei que o bispo Josias já falou aqui a respeito deste moço. E eu quero acreditar que você já ouviu inúmeras situações e já foi edificado por inúmeras palavras que saíram de cima deste altar para a sua vida, em nome de Jesus. Todos nós conhecemos o texto que nós lemos. Uma das coisas
que nos chama a atenção dentro deste texto é que este moço, chamado Jabes, nós podemos observar e ver todo o resumo da sua vida é escrito por cerca de 2 versículos. O escritor, muito fiel ao texto, ele vai falar acerca do que este moço chamado Jabes fez para mudar a sua história. Pois nós entendemos que no meio de uma genealogia meio simples e ao mesmo tempo conturbada, o Espírito Santo de Deus levantou alguém por nome Jabes para fazer a diferença. Todos nós sabemos que a sua mãe com dores o teve, é por isso que ele carrega em si e carrega as marcas de alguém que sente dores, de alguém que foi concebido e sofreu, e mesmo assim trazendo dores para a sua mãe. Jabes se encontra em uma situação difícil, porque carrega um nome de dor. Quem sabe ele passa e as pessoas gritam: Jabes, bom dia, Jabes, ou dariam paz do Senhor em sua época, e ele querendo esquecer o seu passado que estava marcado por alguém que tinha trazido dores por intermédio do parto, e a sua mãe, por esta situação, colocou o nome deste moço por nome Jabes. Nós podemos entender que na vida de Jabes 3 coisas aconteceram. A primeira é a dor, a segunda a oração. Mas fica tranquilo que logo depois ele vai ser chamado de mais ilustre do que os seus irmãos. Nós podemos ver dentro do texto que este moço resumidamente vai mudar a sua história por meio da oração. Eu vou repetir isso daqui. Este moço vai mudar o curso ou um dia ruim da sua história por meio da oração. Este homem chamado Jabes, que outrora tem o nome de dor, que outrora tem o nome de alguém que causou dor a alguém, ele vai mudar a sua situação por meio da oração. E eu já estou na fase introdutória, mas eu já vou dizer algo para você nesta noite. Nós só mudamos aquilo que está difícil em nossas vidas, ainda é por meio da oração. Nós só conseguimos galgar algo que Deus fez por nós depois de recebermos a promessa do Senhor. Ainda é por meio da oração. A oração ainda é a chave, ou por que não dizer a arma do crente no meio deste mundo difícil. Perceba que quando nós estamos passando por algo difícil, lembra-nos nós de subir monte, lembramos-nos nós de pedir ao bispo Josias ou à bispa Alexandra para orar. Então nós devemos entender que a oração sempre vai ser o combustível do crente para ser direcionado aonde Deus quer que ele chegue. É por meio da oração que Deus vai dizer para você, e a tua história seria mudada, é por intermédio da oração. Quem sabe nós temos um passado difícil, quem sabe nós temos um passado difícil e até choramos, mas deixa eu dizer algo para você, é por meio da oração que Deus vai mudar a tua história, é por meio da oração que Deus vai mudar o teu cativeiro, é
por meio da oração que Deus vai abrir a porta que está fechada. É por meio da oração que Deus vai trazer vida àquele que está precisando de vida. É por meio da oração que a porta de emprego que tanto você bate, ela vai ser aberta. Ainda é por meio da oração que os dias difíceis e até o nome ruim que você carrega pode ser mudado. É por meio da oração. Jabes, ele sabia e entendia que no meio da oração a sua situação seria mudada, a sua situação seria transformada, a sua situação seria moldada pelo homem humano, não, por Deus, porque é por meio da oração que Deus nos escuta e nos molda na sua presença, porque é por meio da oração que Deus nos escuta e envia anjos, se assim Deus quiser. Me prove isso, provo para você no Evangelho de Jesus, capítulo de número 1 a seguir. Nós vemos um casal avançado em idade e já era estéril em sua época, e a Bíblia diz que Zacarias oferece sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que quando ele oferece sacrifício ao Senhor, do seu lado direito aparece um anjo por nome de Gabriel. Deus tem poder de enviar anjo, tem, irmão. Isso aqui não é heresia, é Bíblia. Deus tem poder de enviar um anjo, mas por quê? Por intermédio da oração. É por intermédio da oração, meu amado cantor e meu amado bispo, que Deus realiza, bispo Alexandra, os sonhos de Deus. É por intermédio da oração, minha amada irmã, que dirigiu o culto, que Deus direciona algo em Deus. E Jabes, ele entendia, e eu quero pensar com você, e ele diz: rapaz, está tudo difícil, eu carrego dor, eu quero até esquecer, mas alguém me salda com a paz do Senhor, e eu lembro logo. E a Bíblia vai dizer que ele vai fazer uma oração, que ele vai orar ao Senhor e a sua vida seria transformada em nome de Jesus. O bispo Josias conhece mais do que eu, e ele sabe que a tradição judaica oprimia naquela época no momento do parto. Por quê? Porque o nome do menino seria traçado ou escolhido pelo que ele trazia em seu parto. Fazendo assim, só tinha uma exceção: quando Deus mesmo escolhia o nome do homem ou do indivíduo em sua época. Então, neste momento não tinha para costumes judaicos, mas tinha para o que Deus escolhia na vida do homem. Neste momento, Jabes agora ele vai parar Deus por intermédio da sua oração. Vai orar. E o que me chama a atenção é que o texto todo, ou quase todo o livro, é escrito em uma genealogia de 700 nomes de homens estão sendo escrevidos ou escritos por este autor de crônicas em sua época. Cerca de 700 homens e 59 nações estão sendo resumidas em um texto nesta noite, neste livro. Mas o que nos chama a atenção é que o autor ele vai falar e detalhar em 2 versículos a respeito de Jabes. Porque ele vai fazer isso e todos os outros foram só mencionados. E eu quero crer com você que Deus fez com que Jabes fosse escrito mesmo em 2 versículos resumidamente. Mas por quê? Porque Jabes ele orou, e logo nós entendemos que depois da oração, e eu vou dizer mais uma vez para você da glória, eu vou falar de oração até você da glória, aqui a oração ela muda até percurso do adversário. O adversário ele projeta, o adversário ele planeja, ele maquina, e ele faz os seus percalços e diz: é agora que eu vou
destruir ele. É agora que eu vou destruir a igreja evangélica. Jesus é vida e o sangue de Jesus tem poder. Mas a igreja é uma igreja que ora e está de pé até hoje. Porque não é porque tem presidente que ajuda financeiramente, não é porque tem prefeito da cidade que ajuda financeiramente, não, é porque a igreja está orando e tem você aí atrás que ajuda. A oração, ela muda o percurso do adversário, a oração, ela muda o percurso do inimigo, em nome de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um homem que tinha tudo para jogar fora, tinha um passado que era acarretado por lágrimas e dor. Ele escolheu, quem sabe, a melhor parte de alguém que aceita Jesus. Qual é? Além de ler a Bíblia, é orar. A oração, irmãos, ela muda a situação ao nosso favor. Certa vez o louvor contou aqui que Pedro estava aprisionado e a igreja orava continuamente e Deus o soltou. Por meio da oração, Deus sempre vai livrar alguém. Deus sempre vai trazer um ministério para alguém por meio da oração. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E eu quero crer com você que naquela época, com certeza, irmão, existia homens no Antigo Testamento que foram também ilustres. Homens que foram chamados por Deus e alguns por meio da oração. Deus o deliberou. Uma palavra é um ministério. Lembra-nos nós, no início de tudo, Deus chama um homem por nome Adão. E nós conhecemos a história deste moço, que neste momento teve uma das maiores coisas lindas da Bíblia, qual? Ser nascido sem precisar de um homem e sem precisar de uma mulher. No mesmo evangelho que eu citei nesta noite de Lucas, o capítulo de número 1, os versículos mais na frente, nós vamos ver o mesmo anjo saudando Maria e vai dizer que ela teria um filho e não vai precisar de homem e de mulher fazer nada para que isso possa acontecer. Porque do próprio Espírito Santo de Deus nasceria o Jesus, o libertador. Adão também foi este homem que teve este privilégio de ser formado sem precisar de um homem e de uma mulher. Esta criança que aquela irmã está segurando precisou de um homem e de uma mulher. Nós que estamos nesta noite precisamos de um homem e de uma mulher para estarmos aqui em vida. Mas estes homens, juntamente com Jesus, não precisou de homem e de mulher, mas o próprio Deus soprou nas narinas de Adão, fazendo assim ser um ilustre de sua época. E você conhece toda a história para nós caminhar para o final. Adão gerou Caim e também Abel, e você conhece um homem chamado Abel. Foi um ilustre, por quê? Porque trouxe de volta o culto do povo a Deus. Em outras palavras, Abel, ele ligou o céu ao Senhor. Por quê? Porque antigamente o culto, para ser culto, na época de Adão, só precisaria da essência, só precisaria ser obediente. E depois que Adão pecou, o culto se partiu. E quem vai trazer novamente o culto para Deus, quem vai trazer novamente a possibilidade de cultuarmos ao Senhor, vai ser Abel. E o culto agora vai ser oferecido a sacrifício. E é por isso que sempre nós oferecemos
oferecemos algo a Deus. Nós não barganhamos, mas nós entramos em uma luta e dizemos: Deus, eu vou orar, Senhor, e se o Senhor quiser, eu vou fazer esse propósito. É culto sim. Nós viemos para o culto e fizemos uma oração. Não estamos barganhando com Deus, escute bem. Estamos fazendo um culto ao Senhor, qual estamos oferecendo algo a Deus, para que Deus ele possa nos dar a vitória, para que Deus ele possa nos dar unção, para que os nossos sonhos eles possam ser realizados. Mas primeiro é preciso, bispo Josias e meu amigo, oferecer algo a Deus. Meu amigo cantor, quem sabe este cantor ofereceu jejum a Deus, disse: Deus, eu vou jejuar para que o Senhor possa me usar no louvor. É culto. Então Abel ele trouxe novamente a esperança do culto. Então nós entendemos que Sete entra na segunda geração de Adão, depois vem Enos, depois vem Cainã, depois vem Malalael, depois de Malalael que vai gerar Jared. Então gera Enoque, este moço que foi transladado por Deus e foi tomado para si por Deus. Então nós não entendemos até hoje, me explique, nem a teologia tem uma base para explicar. E eu quero resumir e entender. Deixa teologia para lá, o que é importante é a Bíblia. Foi tomado e acabou. Deus o tomou para si e está acabado, ponto final. Deus tomou para si Enoque. Deixa eu dizer algo para você. Eu vim nesta noite para dizer algo para você, em nome de Jesus. A oração ela muda o percurso do adversário dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Então, se você está orando, continue orando em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que Deus vai te dar vitória. Enoque gerou a Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque, e depois Lameque gerou Noé. E você conhece toda a história. Cerca de 100 anos ou 120 anos, Noé orando, construindo uma arca e dizendo para o povo: vai ter dilúvio, fica tranquilo que nós vamos já chegar em Jabes e nós encerramos em nome de Jesus. Fica tranquilo, vai ter dilúvio. O povo nada de querer. Cerca de 100 anos ou 120 anos, ele pregando e dizia que iria ter dilúvio. Mas no tempo presente que nós vivemos, bispo Josias, ainda tem gente cabeça dura, ainda tem crente que é teimoso. Irmão, ainda tem gente, sempre vai ter os crentes que o bispo aconselha, a bispa aconselha, tá rindo, mas é verdade. Tem, o camarada até aceita: bispo, eu vou fazer do jeito que o Senhor tá dizendo, mas lá está o camarada quebrando princípio. Eu vou dizer, irmão, lá está o camarada quebrando princípio, lá está o camarada, irmão, fazendo o que dá na telha, lá está o camarada, irmão, foi aconselhado, aí o camarada tá fazendo tudo errado. Então Noé estava orando e o povo não quis, mas depois que chegou o dilúvio, lá tem gente pedindo, nadando e pedindo uma vaga para entrar na arca. Então, em nome de Jesus, o que sai daqui de cima, deste altar, pelo casal de bispos e alguém que prega neste lugar, siga em nome de Jesus e tome por posse sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque daqui que sai refrigério para você, é daqui que sai combustível para você caminhar. Já percebeu? Nós chegamos ao culto desanimado muitas das vezes e nós escutamos uma palavra aqui em cima e ficamos motivados, até voltamos a ser quem nós éramos. Sabe por quê? Porque é daqui que tem palavra que te levanta, é daqui que tem palavra que vai te colocar no prumo, é daqui que tem palavra que vai converter a tua alma, que vai alegrar o teu espírito, e Deus vai te fazer um homem e uma mulher de Deus, é de cima do altar, em nome de Jesus. Noé gera 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós deixamos para lá todos eles e vamos falar sobre Cã. Cã, em um momento difícil, ele vai ser pai de Cuxi e também de Nimrod. Foram 2 homens
homens truculentos de sua época. Desde então, agora vamos falar de Sem. Ele vai gerar e vai ser alguém que vai fazer algo poderoso diante do Senhor Jesus. Ele vai gerar a Pochete, e depois da Pochete vai gerar Selá. Selá vai gerar Reú, e Jeú vai gerar Heruque, e Heruque vai gerar Naor, que é pai de Tera, e Tera pai de Abrão. E nós vamos ver no Gênesis capítulo de número 12, nós vamos ver Deus fazendo promessas para este moço. Era um homem ilustre da sua época, era assim, e agora vai deixar a sua família para ter um encontro com a terra, ou com algo que Deus tinha prometido para ele. É outro ilustre de sua época? Sim, com certeza. Neste momento agora Abrão vai ter Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai estar em um val de Jaboque, vai ser ferido em sua coxa, vai mancar, mas o seu nome vai ser trocado. Oh, coisa linda! E é um ilustre? É, porque alguém que está brigando com anjo é até esquisito de falar, mas ele disse: eu não arredo o pé enquanto tu não me abençoares. Isso é crente, crente, irmão, é crente bom. Isso é que é crente, irmão, que se agarra com a promessa, com algo que Deus prometeu para isso. Eu não arredo o pé enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não arredo o pé enquanto o Senhor não fazer. Você está brigando com Deus? Até tá, em outras palavras. E deixa eu simplificar para você entender. Nem que você saia mancando desta batalha, ó Jacó, mas o teu nome vai ser mudado para Israel. Sabe por quê? Porque assim como Jabes, Jacó também era um ilustre, em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem Jabes aí no meio. Deixa eu ver se tem Jabes aí no meio. Deixa eu ver se lá atrás tem Jabes. Deixa eu ver que está com o seu nome significando dor, mas que vai ser ilustre em nome de Jesus de Nazaré. Tem que ser ilustre, é tempo difícil, mas Deus escolhe alguém por meio de uma oração para ser alguém ilustre. E nós conhecemos Israel, depois que muda o nome de Jacó para Israel, Jacó vai gerar 12 filhos, e todos vocês conhecem a história. Primeiro vai ser José, e você conhece a história de José no Egito. Passa cerca de 13 anos sofrendo uma peleja, sendo pisoteado, sendo humilhado, mas o refrigério veio logo depois. Por quê? Porque ele era alguém que orava, ele era alguém que acreditava no que Deus tinha para a sua história. Agora me pergunte o que, irmão Josué? 13 anos de luta, 13 anos de prova, 13 anos sendo pisoteado, caluniado, sendo alguém que foi humilhado dentro do palácio. E Deus muda a história deste homem. E eu vou abrir um parênteses para dizer algo aqui, irmão. Já que eu caminho para o final, em nome de Jesus. Rapaz, esses dias tem sido difícil para mim, o bispo Josias. Meu Deus, só Deus sabe como é que eu estou aqui. Mas há uma pouca estrutura dentro de nós, dada pelo homem, não por Deus. Eu disse: Deus, é tudo que eu estou passando aqui, Jesus. Rapaz, o bispo Josias é uma benção. Logo hoje poderia ser outra campanha. Campanha do fogo, campanha do avivamento, campanha vem quebrado e Deus te levanta. Mas falar sobre este moço, Jesus, Glória a Deus. que foi concebido por dor, que foi concebido fazendo quase a sua mãe falecer. E agora falar sobre este moço, e o adversário tem batido na gente, viu? Meu Deus do céu. Peleja. Meu Deus. Aí eu lembro que eu já preguei para trás. Porque uma coisa é nós pregarmos algo que nós não vivemos, outra coisa é nós viver para depois pregar. Às vezes eu estou lendo a Bíblia lá em casa, está ali aquela mulher que é testemunha, irmão. Quando eu me tranco para ler a Bíblia, me tranco porque a casa é pequena, aí ela fica lá no quarto, eu fico na sala, e eu lendo, e ela querendo me até falar: minha filha, calma aí, estou aqui, tranquilo. E eu lendo e pedindo a Deus, irmãos, pedindo força através da oração, para que Deus ele possa ter misericórdia. Porque hoje existe muitas situações. Qual a primeira? Qual o exército que mais mata pessoas, irmão? Chama-se crente.
mais mata pessoas. Aleluia. Para ajudar não, irmão, mas na primeira oportunidade, ele puxa o seu tapete. E eu disse, Deus, eu não aceito isso aqui não, Jesus. Eu não estou fazendo. Eu estou bem direitinho. Vou buscar. Se acordando de madrugada. Ontem fui dormir 3 horas da manhã quase. Pedindo uma palavra. Através da oração para que Deus ele pudesse falar com a igreja. Eu disse, Deus, o Senhor vai me dar graça porque eu estou vivendo isso aqui. Luta, peleja, perseguição. E aí a gente aprende, irmão, que o evangelho é isso. Quanto mais as pessoas lhe apontam, quanto mais as pessoas querem lhe caluniar, mais Deus ele se faz presente do seu lado. Mais Deus ele se faz presente do seu lado. Pode chorar, irmão. Glória a Deus. Mas Deus ele se faz presente perto de você. Então deixa caluniar, deixa, irmão. Deixa falar, deixa falar. Deixa dizer o que não é, deixa dizer o que não é. É muito fácil nós chegarmos a alguém, ninguém quer. É poucos que chegam e ajudam. Mas para apontar, tem uma multidão. Mas para atacar um pau de quina, irmão, na cabeça tem uma multidão. São muitos, mas para ajudar são poucos. Então valorize os poucos que estão lhe ajudando. Porque vai ter dias que pessoas que batem nas suas costas, na primeira oportunidade, eles vão querer tirar o seu couro. Eles vão querer lhe humilhar. Eles vão querer lhe caluniar. E certa vez eu estava em um determinado culto. E eu preguei uma bênção, orei. Eu sempre tive cuidado para subir no altar do Senhor, irmão. Não subo de qualquer jeito. Eu oro, tenho uma vida ali com Deus. Não sou um cara que lê Bíblia só quando vem orar, não, pastor. Só quando vem pregar, não. Eu aprendi isso lá atrás com um pastor amigo meu que falou: nunca leia a Bíblia só quando for orar. Fique lendo, vá lendo. E ali eu estou buscando ao Senhor e de repente eu no culto, uma bênção, o culto foi uma bênção, irmão. Teve 2 pessoas que se reconciliou. Eu já vou voltar para o texto do Bispo Josias, com toda a humildade. É porque eu sinto de Deus. Aleluia. E é uma bênção, o culto, as pessoas veio, eu fiquei feliz, abracei depois, tinha um que estava assim, cheirinho, ele disse, você vai passar aqui, eu disse, vai passar agora. Abracei ele lá, fiquei ali com o cheirinho, eu disse, vamos passar um cheiro para ele aqui em nome de Jesus. Foi uma bênção em nome do Senhor. E depois, em uma determinada situação, eu recebi uma pancada. Logo depois, eu disse, meu Deus do céu. E aí eu fiquei triste, porque ficamos, o lado humano veio primeiro, bispo. Logo quando nós recebemos uma palavra negativa, o lado humano ele vem primeiro. Então entenda isso, toda vez que você receber uma palavra negativa, o seu lado humano ele vem primeiro. Vem a vontade de desistir, vem a vontade de murmurar, vem a vontade de jogar tudo fora. Aí depois que o Espírito Santo ele vai chegar com refrigério e vai dizer, eu contei para minha esposa lá em casa, minha filha, vou lá na casa do camarada. Vou lá. Eu não fiz, esposa. E a minha esposa, muito sábia, e ela disse, meu filho, apague já as mensagens. Eu disse, opa, apaguei. E aí eu disse, mas na outra vez que acontecer, eu vou lá. Mas nada, Deus ele chega primeiro. E é por isso que eu tenho um pouco de bagagem, pouca, não como o Bispo Josias tem, mas para falar algo para você, como este moço aqui que estava sendo trucidado por dentro com uma dor que carregava em sua alma. E todos o chamavam e logo ele lembrava da sua dor. Mas que por intermédio da oração, Deus mudou a vida de Jabes em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus também tem poder para mudar a tua história. Deus também tem poder para mudar o percurso da tua vida. Nós entendemos neste momento agora que Jacó também vai gerar Levi. Levi depois vai gerar a Coate. Corate vai gerar Arão. Depois de Arão vai casar com Joquebede. E Joquebede junto com Arão vão ter 3 filhos. Vai ter Arão, Miriam e também Moisés. Chega depois os 4 filhos de Arão. Nabote, Abiú
Eleazar e Tamar, estes homens que foram escolhidos por Deus para guardar algo precioso, também eram ilustres diante do Senhor. Depois disso vai vir Judá, a base genealógica de Jabes, e Judá vai gerar 3 filhos, Anã e Zerá. Zerá vai gerar alguém que vai ser um caluniador dentro da igreja, vai gerar um nome por nome de Esrom, era um homem terrível. Depois Pérez, na 4ª geração de Jabes. Então Jabes, ele é introduzido dentro desta genealogia. Mas o que me chama a atenção destes homens que nós falamos desta noite é só uma frase: Jabes orou ao Senhor. Jabes orou ao Senhor, bispa. Jabes orou ao Senhor, irmã. Jabes orou ao Senhor. E o que estava perdido, Deus trouxe bênção para ele em nome de Jesus. Jabes orou ao Senhor. Jabes orou ao Senhor. E é isso que faz diferença na história de Jabes. Sabe qual é? A oração, irmão. A oração. Quem sabe estes homens que também eram ilustres de sua época até oraram, mas foi pouca a oração. Mas Jabes, ele orou, e quem sabe em sua palavra ele disse: eu não aceito mais essa situação, eu não aceito mais o que eu estou vivendo, eu não aceito mais isso daqui, eu não aceito mais aquilo ali, eu não aceito mais isso. Sabe por quê? Porque a oração, ela vai mudar a tua história, assim como mudou a história de Jabes, assim como mudou a história de Pedro, assim como mudou a história de dentre outros homens dentro da Bíblia Sagrada. É a oração, é a oração. Deixa eu ver quem ainda ora, irmão. Deixa eu ver quem ainda ora. Deixa eu ver quem ainda busca ao Senhor Jesus de Nazaré. E para nós encerrar, depois que Jabes orou, Deus vai abençoar Jabes. E no versículo que nós lemos nesta noite, no finalzinho do versículo de número 10, a Bíblia diz: e Deus lhe concedeu tudo que ele lhe pediu. E Deus lhe concedeu tudo que ele lhe pediu. Eu vou repetir isso daqui, irmão. E Deus lhe concedeu tudo que ele lhe pediu. O autor, ele vai começar falando de Jabes do final para o início. Todo mundo, quando vai escrever uma carta para alguém, ele sempre vai começar do início e vai o meio e o final. Mas o escritor de crônicas, ele vai começar a história desse moço falando do final e em seguida depois do início. Então Deus tem poder. Deus manda no nosso futuro, no nosso presente, e Deus vai mandar em nome de Jesus no momento que nós estamos vivendo. Então Deus é Deus de hoje, Deus é Deus de amanhã, Deus é Deus de 2026, porque Deus, ele manda no nosso futuro. Deus é um Deus onipresente, irmão. Ele está aqui e está lá na sua casa. Deus está aqui e está guardando os seus lá. Deus está aqui e está guardando aquele que você ora. Deus está aqui e está guardando aquele que está tanto recebendo as suas orações. Deus é um Deus onipresente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Agora me pergunta uma coisa, eu vou lhe responder. O anjo enviado por Deus, que a Bíblia diz que Deus acampa um anjo ao nosso redor para nos livrar, não é onipresente, não. Ele tem que fazer o mesmo percurso, Bispo Josias, da sua igreja para a casa do Senhor, da casa do Senhor para cá. O que é isso? Ele tem que fazer o mesmo percurso da nossa casa. Pronto, eu vou embora agora. O anjo que está aqui nos guardando, ele vai comigo e vai fazer o mesmo percurso. Não sei se ele vai voando, não sei se ele vai dentro do carro, eu não sei se ele vai acima das nuvens, eu não sei a distância, mas eu quero que a Bíblia diz ao nosso redor. Então é pertinho. Então o anjo, ele vai levar o Bispo Josias
Josias, mais a sua esposa, e lá está o anjo do Senhor. Lá vai o bispo Josias voltando para a igreja, lá está o anjo. Lá vai aquele casal de senhor ali indo para casa, e lá está o anjo, lá vai o senhor indo embora, e lá está o anjo levando, indo embora, vem para o culto, aí vem o anjo no culto, porque anjo não é onipresente, esse atributo só é dado a Deus. Então você tem um Deus, irmão, que contempla a tua história no presente, no passado, e vai contemplar também no futuro, porque assim como Jabes orou e foi mais ilustre do que o seu irmão, eu creio que eu estou pregando para quem ora, eu creio que eu estou pregando para quem quer ser ilustre, eu creio que eu estou pregando para aquele que depois da oração Deus vai dizer e vai conceder tudo o que ele pediu, mas primeiro é oração. Então se você está orando, já Deus vai dizer para você, pede o que tu queres que vai ser concedido, porque sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas sendo mudadas, pessoas sendo transformadas, sabe por quê? Porque estão orando, e depois da oração Deus vai dizer para você, eu vou lhe conceder tudo que você pediu, do jeito que você pediu, eu vou lhe conceder. Deus tem poder para te conceder esta noite. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Deus tem poder para fazer, Deus tem poder para te conceder, mas continua orando, Jabes. A tua história vai ser mudada. Continua perseverando, continua em oração, porque é a oração que vai fazer Deus se levantar do trono para te dar vitória em nome de Jesus. É a oração, irmão, é a oração. Então se você não tem costume de orar um pouquinho, começa um propósito com o Senhor, diz, Deus, eu vou orar 5 minutos, depois você se ajoelha, pode até dormir, pode, irmão, durma, diz, Deus, eu estou cansado, não vou orar não, porque já aconteceu comigo, irmão. O meu trabalho não é brincadeira não, o bispo Josias conhece aí, irmão. Você pensa que é brincadeira, é? O camarada descarregar 50 sacos de cimento, vai pensando que é brincadeira. Rapaz, essa semana eu botei dor na cabeça com fome, chega a vista escureceu. E tem aquele dia que o senhor mandou mensagem para mim, eu disse, bispo, eu estou numa peleja. Eu disse, bispo, eu estou aqui lutando. E eu, irmão, foi naquele dia, rapaz, um saco de cimento, rapaz, chega, se escureceu a vista. Eu disse, meu Deus do céu, dá graça, Jesus. Não é fácil, não. Então, irmãos, é por intermédio da oração. E quantas vezes eu não durmo, irmão, orando ao Senhor? Então é melhor você dormir orando ao Senhor do que você for dormir direto, sentar nos braços do teu pai. Então é melhor nós dormirmos e até cochilarmos orando ao Senhor do que dormir sem falar com Deus, em nome de Jesus. Eu já vou encerrar, mas antes disso eu quero saber se tem alguém, irmão, para reconciliar-se com o Senhor, alguém que ainda não é evangélico, alguém que ainda não é cristão. Eu quero lhe conhecer. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão? Todos são cristãos, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Tem alguém para reconciliar-se com o Senhor? Se não tem, eu vou passar o microfone para quem de direito, e Deus lhe abençoe em nome de Jesus.